Agora a gente vai para a palestra da doutora Mariana Lira. E eu estou super ansiosa pela palestra dela. Foi um achado, foi uma indicação do Dr. Wilson, porque ela vai falar conosco sobre dor crônica. E ela traz novidades no tratamento, ela traz até novidades no conceito. Doutora Mariana, é um prazer imenso. Gostaria que você se apresentasse e vai que é sua. Bom, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder contribuir aqui um pouquinho. Vou pôr para compartilhar aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Bom, então eu trouxe algumas coisas para a gente conversar um pouquinho sobre a dor crônica. Vai ser um bate-papo bem tranquilo, uma linguagem. Tentei transformar o mais simples possível para que fique bem acessível para todo mundo. Da mesma forma, vocês podem me interromper se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou no final a gente conversa um pouquinho, tá? Para iniciar, eu trouxe aqui um trecho de um livro que eu gosto bastante, As Crônicas da Dor. Para quem gosta de uma leitura aí já fica a sugestão, né? Essa autora, ela fala sobre a vida dela, que ela sofre muito de dor, e ao longo do tempo ela procurou vários profissionais que eram não muito capacitados, que não ajudaram muito ela, e ao longo do tempo ela também encontrou outros que ajudaram muito no entendimento sobre a dor na vida dela. Então ela vai descrevendo a história de vida dela de uma forma bem natural, trazendo metáforas, então é uma leitura bem gostosa de se fazer. E aí eu trouxe uma passagem aqui para a gente iniciar a nossa discussão. Então eu vou ler aqui para vocês. Ele se chama Logo ao Lado. É uma história sobre um pesquisador da dor e um especialista em visão. Ainda não sabe como funciona a dor? Pergunta o cara da visão ao cara da dor. Você pode até saber alguma coisa sobre o funcionamento da visão, responde o homem da dor. Como os cones e bastonetes da retina recebem estímulos luminosos, como as células nervosas os transmitem pelo nervo óptico até o cérebro, etc. Mas me diga, em que parte do cérebro fica a beleza? O cara da visão se cala. Avise quando descobrir, diz o homem da dor, porque a dor está logo ao lado. Então, acho que é um trecho bem bacana nos que traz o que a gente tem hoje, né? Alguns avanços científicos evoluíram bastante no entendimento da dor. A gente sabe fisiologicamente como que ela funciona, quais áreas do cérebro são ativadas quando as pessoas sofrem de dor, né? Só que a gente nunca vai saber de fato o que a dor representa para cada indivíduo, porque ela é muito individual, né? Se vocês aqui, provavelmente vocês conseguiriam dar uma palestra muito melhor do que a qual eu vou poder compartilhar com vocês, porque a história de vida de vocês é muito rica, né? A dor impacta de formas diferentes cada vida. Então, talvez o conhecimento que a gente tem seja muito limitado, porque realmente isso é muito individual, né? A forma como a dor impacta a vida pessoal de vocês, do trabalho, das relações pessoais, né? Da prosperidade financeira, enfim, vários fatores que a dor afeta de formas diferentes cada vida. Por mais que a lesão seja igual ou bem parecida de cada um de vocês, eu tenho certeza que as histórias são bem diferentes umas das outras, né? Então, infelizmente, a gente tem essa limitação dentro da ciência, né? E o quão comum é a dor crônica, né? Aqui eu trouxe um dado geral. Apesar da amiloidose ser uma condição rara, né? A dor crônica é muito comum. Basicamente, aqui um dado do mundo inteiro, 1 a cada 10 pessoas vão sofrer algum tipo de dor crônica, né? Ela pode ser de vários fatores, uma dor lombar, uma dor causada por algo específico, como na amiloidose, enfim, mas ela é muito comum, né? E isso faz com que os estudos avancem bastante nessa área de dor. E como saber se eu tenho dor crônica, né? Aqui tem algumas dicas que a gente utiliza, né? Geralmente a dor é persistente, então se vocês perguntarem para qualquer profissional da área da saúde que trabalhe com dor crônica, ela vai dizer que ela é caracterizada aquela dor que dura mais de 3 meses, né? Então passou desse período, a gente já classifica essa dor como dor crônica. Antes disso, ela é uma dor aguda, né? Geralmente ela se resolve muito facilmente aí ao longo do tempo. A dor costuma se espalhar. Ao longo dessa palestra vocês vão entender o porquê que a dor se espalha. A gente fica um pouco mais sensível, né? Nosso limiar fica um pouco mais baixo, então a gente fica mais suscetível à dor. Então pode ser que ela inicie de alguma forma mais insidiosa e de repente começa a doer ombro, costas, né? As pernas, de uma forma mais espalhada mesmo.
A dor tende a piorar justamente porque a gente fica mais sensível também, né? E muitos movimentos fazem doer. Tudo isso é um sinal de dor crônica. E aqui eu trouxe uma charge. A dor aguda é aquela dor, acho que todo mundo já passou também, né? Não existe ninguém que não saiba contar alguma experiência de dor aguda. É aquela dor que a gente bate o dedinho numa quina da mesa, que dói bastante, ou quando a gente estava aprendendo a andar de bicicleta e caiu, né? Essas dores a gente chama de aguda, quando ela se resolve facilmente. Dentro de um período muito curto, a gente consegue resolver, a dor melhora. Às vezes a gente nem lembra, né? Passa alguns minutinhos, quem nunca viu uma criança cair numa bicicleta, começa a chorar e de repente ela levanta, sai rindo, né? Continua andando. E ela não é uma dor que preocupa tanto os profissionais da saúde, porque a história natural dela é muito favorável, né? Ela melhora. Porém, a dor crônica já é algo que afeta muito mais a qualidade de vida das pessoas, né? Aqui está mostrando, né, um caminhão que passou em cima do cara e a sensação é que a gente não consegue mais levantar, né? Essa dor acaba com a gente, então é aquela dor persistente que fica difícil mesmo que a gente se levante e encontre um caminho. E o objetivo desse bate-papo é que a gente encontre, cada um de vocês encontre um caminho a ser trilhado, porque sempre existe algo a ser feito, né? Então, o principal objetivo aqui é que esses caminhos sejam abertos para vocês, né? E aqui eu trouxe uma publicação de um psicólogo que eu sigo, ele é um psicólogo muito... trabalha bastante com dor crônica, é o Zé Siqueira, e ele fez um post muito interessante que eu achei outro dia, né? E aí ele apresenta aqui, né? Essa é a vida e essa é a dor. Todo mundo que tem vida, em algum momento da vida, né? Da sua vida, já sentiu dor em algum momento. E isso é normal, né? A dor, a gente vai falar um pouquinho mais para frente o porquê que a dor existe. Porém, quando a gente sofre muito tempo com a dor começa a tomar conta da nossa vida, né? Provavelmente muitos de vocês passam por isso. A gente para de ter interesse em coisas pessoais que a gente gostava, para de querer sair de casa, né? Prejudica os nossos relacionamentos. A gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta porque a dor começa a tomar conta da nossa vida. E, infelizmente, em alguns casos, o tratamento para dor é muito limitado, né? Vocês devem passar por isso, por mais que a gente tenha alguns tratamentos que ajudem a melhorar a qualidade de vida de vocês, dificilmente a gente consegue eliminar a dor, né? Infelizmente, muitos casos a gente não tem um tratamento que elimine de fato a dor, né? E aí alguns pacientes nos perguntam, né? Ah, mas então não tem nada que possa ser feito? Sempre tem algo que possa ser feito, né? E aí esse psicólogo trouxe que então por que não aumentar a vida, né? Por mais vida na dor. Então aqui a dor está na mesma proporção que na imagem anterior, porém a proporção da vida aumentou muito. Então essa pessoa, a gente pode ajudar a pessoa a fazer mais coisas que ela gosta, retomar as atividades que lhe davam prazer, né? Então a gente precisa dominar a dor, então colocar mais vida na dor e não deixar essa dor dominar, né? Porque a vida continua, né? De toda forma. E agora a gente entra um pouquinho na discussão sobre dor, né? Por que a gente sente dor? Aqui eu trouxe para a gente ressignificar um pouco o sentido da dor, né? Aqui tem um exemplo bem bacana, que é uma senhora segurando uma chaleira, né? Provavelmente ela está bem quente, então ela tomou uma atitude muito rápida, que foi soltar essa chaleira, né? Provavelmente ela sentiu dor. Posso afirmar com quase 100% de certeza que ela sentiu dor, teve essa reação, né? Então aqui fica muito claro que a dor, ela tem um sentido de proteção. Pensou se a gente não sentisse dor, né? Nesse caso aí, ela ia ficar segurando uma chaleira quente e ia se queimar, né? Ia evoluir para uma lesão mais séria, para uma complicação maior. Então a dor é a proteção de se ferir. Então, no sentido inicial da nossa vida, a dor sempre surge para nos proteger. Em casos também da amiloidose, por exemplo, a dor surge, muitas vezes a pessoa só vai descobrir que tem algum problema por causa da dor, então ela é um sinal, né? A gente procura um profissional da saúde, a gente vai tentar investigar o que é que está acontecendo e muitas vezes a gente consegue fazer um tratamento precoce. Então ela tem um sentido muito de proteção, né? É claro que é uma experiência muito desagradável, né? Ninguém gosta de sentir dor, mas é interessante que raramente a gente pensa nisso, né? Que ela surge para nos proteger e que ela é muito importante. No caso de neuropatias, inclusive, algumas pessoas param de sentir dor, então a gente perde essa proteção. Por exemplo, quando a gente perde a sensibilidade dos pés, que é um sintoma muito comum, né, no caso da amiloidose,
a gente perde essa proteção. Então, se você não sente mais dor, coloca um sapato, por exemplo, com uma pedrinha, você não vai sentir aquela dor, né? A pedrinha não vai te incomodar, porque a sensibilidade está diminuída. E isso pode evoluir para uma lesão, então a gente perdeu um pouco do sentido de proteção, né? E a dor é muito complexa. Aqui eu trouxe algumas histórias incríveis sobre a dor para a gente entender um pouco dessa complexidade e um pouco do porquê cada um aqui deve sentir a dor de intensidades de forma diferente, né? Talvez alguns de vocês já devem ter ouvido essa história, ela passa bastante na televisão. É sobre uma cultura da tribo do Sateré Maué, em que os meninos, para passar da vida de criança, né, para adulto, eles precisam passar por um ritual. Qual que é esse ritual? Eles pegam uma espécie de luva aqui, né, e colocam um monte de formiga. Elas são as tocandiras. São formigas com um pouco de veneno, que dói bastante a picada dela, né? Tem uma garra bem grande. E aí o ritual é que esses meninos coloquem as mãos nessas luvas e dancem por pelo menos 10 minutos, né? E se a gente observar aqui a expressão do menino, ele não tá com uma expressão de tanta dor, né? Eu tenho certeza que se eu colocar a mão nessa luva aqui, eu vou morrer de dor. Por quê? Qual que é a diferença minha para a dele, né? É a cultura. Provavelmente ele entende esse momento como algo muito importante na vida dele. Provavelmente ele já viu outras crianças passarem por isso e que eles passaram a ser muito respeitados na tribo, né? É a cultura deles. Então, o cérebro dele não entende esse momento como algo perigoso, como algo danoso. A gente vai ver que quem interpreta todas as informações é o nosso cérebro, né? Então, aqui, provavelmente, ele não está entendendo essa situação como algo perigosa, como um dano, né? E, então, possivelmente, eles conseguem curtir esses 10 minutinhos de dança e, a partir daí, eles são reconhecidos como pessoas importantes na tribo, né? Outra história muito interessante é sobre as Olimpíadas de 1968. Esse atleta aqui, ele foi fazer uma maratona em condições muito ruins, ela aconteceu no México, e era uma altitude muito alta, o ar era muito rarefeito, né, pouco oxigênio, e durante essa maratona muitas pessoas desistiram, desmaiaram, enfim. E ele foi um atleta que caiu, ele machucou gravemente o joelho dele, a gente pode até ver que ele tentou fazer um curativo aqui, machucou a cabeça e o ombro. Foram lesões graves. E ele não desistiu, por mais que ele tenha tido uma limitação, né? Ele passou a correr mais devagar, mais lentamente, ficou com medo de se machucar mais possivelmente, mas ele estava muito focado. Aqui a imagem está ruim, né? Uma imagem antiga, mas provavelmente a gente pode ver a expressão dele de foco, né? Não é de dor. Ele está focado em terminar essa corrida. Ele foi o último a chegar, por isso que aqui está falando, né? O melhor último lugar de todos os tempos. Mas ele foi muito aplaudido, porque as pessoas sabem que ele estava lesionado e ele não desistiu. E aí, no final, ele falou que o que motivou ele a chegar até o fim foram os pais dele. Os pais deles o ensinaram a nunca começar algo que ele não pudesse terminar. Então, de qualquer forma, ele queria terminar essa corrida. Ele sabia que não ia ganhar, não ia pegar nem primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar, mas ele queria honrar os seus pais, honrar o seu país, né? E provavelmente aqui, nesse momento, ele não sentiu dor, porque o cérebro dele estava focado em ganhar, né? Então, olha como que a dor é complexa, né? Por mais que ele tenha uma lesão, nesse momento o cérebro dele conseguiu controlar para ele não sentir dor. Provavelmente depois ele deve ter sentido, né? Mas é só para a gente explicar que sempre a dor depende do contexto que a gente está inserido. E o contrário também acontece. Essa história ficou muito famosa, uma história muito legal, que era um marceneiro, estava fazendo seu trabalho, e ele tinha uma pistola de pregos, né, para trabalhar, e sem querer ele disparou essa pistola no pé dele. A gente pode observar que ele estava com uma bota aqui, né, é um raio-x, e ele urrava de dor, ele sentiu muita dor, desesperado, ele quase desmaiou, ele chegou numa emergência, né, gritando de dor, desesperado. Provavelmente ele ficou com medo, né, que esse prego pudesse fazer com que ele amputasse um dedo, tivesse uma lesão grave, pegasse uma artéria, né? Então ele ficou desesperado e morrendo de dor. Ele precisou ser anestesiado. E aí os médicos foram fazer o procedimento, né? Tiraram a bota dele. E para surpresa dele, quando eles tiraram a bota dele, o prego não tinha perfurado o pé dele. Tinha pego entre os dedos. Então, não tinha nenhuma lesão e mesmo assim esse rapaz sentiu muita dor. Então, olha como que é complexo, né? Em alguns casos a gente pode ter uma lesão e não ter dor,
e não ter lesão nenhuma, tá tudo bem, e mesmo assim ele sentiu muita dor, porque ele urrava, né, de dor, chorou bastante. Então, esse caso chamou bastante atenção e ajudou bastante no nosso entendimento sobre a dor crônica, o quanto ela é complexa, né? Da mesma forma que isso demonstra o quanto é difícil de tratá-la, porque realmente ela é muito complexa. E aqui tem um outro exemplo, né? Uma pequena lesão no dedo indicador vai causar muito mais dor em um violinista do que em um cantor. Por quê? O cérebro desse violinista vai interpretar essa lesão como muito grave, porque olha o que os movimentos, né, que ele precisa finos nos dedos. Essa lesão vai atrapalhar bastante com que ele faça o trabalho dele, né? Já o músico não, ele pode usar uma das mãos ou não usar nenhuma das mãos, né? Então a forma como a gente interpreta a dor é muito diferente de uma pessoa para outra. Isso depende muito do contexto que a gente está, né? E aqui vamos falar um pouquinho sobre como funciona a dor, né? O que a ciência já entende do funcionamento da dor? A gente tem um sistema de alarme, que a gente chama, né? Aqui eu trouxe uma imagem para representar para vocês. A gente tem os nossos receptores. O que são isso? São uma espécie de detetives que a gente tem espalhado pelo corpo inteiro. E aí esses detetives detectam vários estímulos. Eles ficam lá inspecionando. Sempre que tem alguma coisa diferente, eles vão lá contar para o cérebro. Então, a gente tem nossos receptores mecânicos, térmicos e químicos. Então, o mecânico é aquele que a gente bate o dedinho na quina da mesa, né? A gente ativa esse tipo de nosso receptor. Quando a gente tem polineuropatia, que o Dr. Marcelo já explicou brevemente o que é, a gente ativa os nossos receptores mecânicos, enfim. Os térmicos são aqueles quando a gente pega em algo muito quente ou algo muito frio, então a gente ativa esses nossos receptores. E o químico é aquele por queimadura química. Quem aqui já manuseou uma pimenta, por exemplo, machuca, né? É uma queimadura química, dói também. Então todos esses nossos receptores ficam inspecionando o nosso corpo o tempo todo. E aí eles levam essa mensagem para o cérebro do que está acontecendo. Então, no caso da amiloidose, eles detectam que houve uma lesão no nervo e eles vão lá contar para o cérebro. Essa mensagem é apenas uma mensagem, escrito lesão no nervo. E aí, chegando lá no nosso centro de comando, então os nervos levam a informação até a medula e a medula é conectada com o cérebro. E aí ele vai analisar essa mensagem, ele vai ler essa carta, né? Não, aí ele vai detectar, não, eu acho que isso é sério, vou fazer doer muito. Não, eu acho que isso não é muito sério, não. Vou fazer, não precisa doer. Então é o cérebro quem determina a intensidade de dor, se vai doer ou se não vai doer. Por isso que aquele rapaz lá da tribo provavelmente não sente dor, porque o cérebro dele, a cultura dele é diferente. Então o cérebro dele possui interpretações diferentes, né? Então olha como que é complexo. Esse sistema, aqui a gente chama de sistema nociceptivo. É o nome que a gente dá na ciência para o sistema quando a gente interpreta a dor. E esse sistema de alarme, quem envia essas mensagens são os neurônios, né? Vocês já devem ter visto essa imagem aqui. Quem levam as cartas, as mensagens para o cérebro é esse neurônio aqui representado em preto. A gente tem um monte deles espalhados no nosso corpo, né? E dentro dos nervos, que são essa imagem representada aqui, nós temos vários desses neurônios dentro dos nervos, né? Eles são uma rede de comunicação do organismo. Então, a gente pode observar aí, a gente tem espalhado no corpo inteiro. Eles inervam, né, nossos músculos, tendões, nossas vísceras, órgãos, né? E levam as informações através da medula até o cérebro. Então, é um sistema muito conectado, né? É como se a gente pudesse fazer uma analogia aí com a energia. Quando a gente liga uma televisão, por exemplo, né, a gente tem o fio, que seria o nervo, a televisão, que seria o nosso cérebro, né, ela interpreta aquela mensagem elétrica, e isso acontece no nosso corpo. Quando a gente tem algum tipo de lesão, aqui, por exemplo, representado nessa pessoa, um objeto pontiagudo, né, no dedo, ativou os neurônios dele dentro dos nervos e vai lá enviar a mensagem para o cérebro vai interpretar isso. Além dos neurônios enviarem mensagem para o cérebro sobre tudo o que está acontecendo no nosso corpo, eles também podem ser lesionados, que é o caso aí da amiloidose hereditária, né? Então, no caso, esses nervos, que são os mensageiros para o cérebro, estão danificados, eles podem ser danificados, né? Então, quais são os sintomas quando esses nervos são danificados? É diferente de uma danificação no músculo, por exemplo, né? Quando a gente tem uma lesão nervosa, é muito comum a gente ter formigamento, a sensação de pinicar, choque, dor, né? Que a gente chama de dor neuropática. Quando vários nervos são afetados, a gente chama de dor polineuropática, né? A gente pode ter fraqueza, enfim.
várias dessas sensações. Então, essas proteínas são depositadas no nervo que causam sua lesão, né? Seu funcionamento incorreto. Então, com certeza, ele vai enviar essas mensagens para o cérebro. Houve uma lesão aqui, e o cérebro vai interpretar o quanto isso é grave, o quanto não é. Essa interpretação vai ser dada pelo cérebro, mas essas informações são enviadas, né? E aqui tem, né? Então, o que a gente chama de recepção do perigo lá no cérebro é o sistema nociceptivo, que a gente chama. Isso acontece o tempo todo. Se eu tocar na minha pele, eu tenho meu sistema nociceptivo está sendo recrutado, né? Meus neurônios estão enviando uma mensagem para o cérebro. Só que essa mensagem é assim, é só um toque. O cérebro não interpreta isso como perigoso e não dói. Agora, quando eu dou um beliscão, ele vai enviar uma mensagem mais intensa e o cérebro vai interpretar provavelmente isso como dor. Vocês já assistiram esse filme aqui, o Divertidamente? Para quem não assistiu, eu indico também. Sabadão aí, quem sabe, né? Para quem não assistiu ou quem quiser rever, é um filme bem legal, que é bem fácil da gente entender, né? Quando essas informações chegam para o nosso cérebro, ele pode interpretar isso de várias maneiras. Quando a felicidade, aqui representada por essa mocinha de cabelo azul, está mais intensa, quando a gente está mais feliz, mais envolvido nas coisas que a gente gosta, provavelmente esse cérebro vai interpretar a dor de uma forma menos intensa, né? Agora, quando a raiva ou a tristeza estiverem mais ativas no dia, a gente sente mais dor. Então, é muito interessante a gente entender isso, porque que independente da lesão que a gente tem, a forma que a gente está no dia, isso pode diminuir um pouco a nossa dor. Não sei se vocês já repararam, né? Quando a gente está fazendo uma viagem, a gente está feliz, a gente está com a nossa família, possivelmente a gente tem menos dor, a gente está um pouco melhor, né? Nos dias que a gente está mais triste, mais preocupado, provavelmente o nosso cérebro está um pouco mais sensível. Ele vai interpretar isso de uma forma mais intensa. E é bem interessante a gente entender isso, porque a gente pode tentar controlar um pouquinho, né? Tentando deixar a felicidade, a esperança, né? Ficarem um pouco mais, dominarem um pouco mais o nosso sistema nervoso. E o que faz que algumas pessoas apresentem mais dor do que outras? Talvez se eu perguntar aí para alguns de vocês, alguns podem sentir um pouco menos de dor, outros um pouco mais. E nem sempre isso está muito relacionado com o tipo de lesão, com a gravidade de lesão, né? Existem algumas alterações. Quando a gente sofre de dor crônica, esse sistema que a gente conversou fica um pouco mais sensível e faz com que a gente sinta mais dor do que o necessário às vezes. Então, a gente tem uma espécie de sistema de alarme desregulado. Vamos imaginar uma casa aí, né? Que tem um alarme. O alarme, o objetivo é evitar roubos, né? Assaltos. Só que quando esse alarme está desregulado, qualquer coisinha faz esse alarme disparar. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem uma visita tocando ali na porta, pode fazer com que esse alarme dispare. Então, isso quer dizer que ele está desregulado, não era para ele disparar, né? E isso pode acontecer quando a gente tem dor crônica. A gente ficou tanto tempo com dor que o nosso sistema está sensível. Qualquer mensagem que chega lá no cérebro, ele interpreta isso como dor. O que explica aquela dor espalhada, né? Que cada dia às vezes está num lugar, a gente sente muita dor, muito cansaço. É que esse sistema está um pouco sensível, né? O que faz com que esse sistema fique desregulado, né? Várias coisas podem causar. Listei apenas 3 aqui, né? Quando a gente fica muito preocupado o tempo todo com o problema, isso deixa a gente um pouco mais sensível, né? Falta de apoio familiar ou incerteza do futuro, preocupações deixam esse alarme um pouco mais desregulado. E aí, na dor crônica, acontece um processo que a gente chama de sensibilização. O que é isso? Uma analogia que a gente pode fazer aqui, que eu trouxe, né? Esse cão é um cão bem grande, né? Conhecido como um cão valente. Se eu não me engano, aqui é um Rottweiler, né? Ele se assusta com um gatinho pequenininho, que parece inofensivo, né? Ele finge que vai atacar e o cachorro assusta, né? Opa, ele tenta se proteger. E é mais ou menos isso que acontece no nosso sistema quando ele está sensibilizado. Chega uma mensagem inocente, a gente fez um movimento simples e causou muita dor. Porque o cérebro está sensível, ele interpreta aquela mensagem como muito exagerada, né? E justamente porque a gente está um pouco mais sensível. Isso é muito comum na dor crônica. É como se o nosso sistema central lá estivesse colocando álcool na fogueira, né? E algumas coisas podem intensificar para que a gente fique mais sensível. Quais são essas coisas? Quando a gente é muito sedentário, quando a gente sente muito medo, pensamentos negativos, quando tem associado ansiedade e estresse, tudo isso faz com que o nosso sistema fique mais sensível ainda, né? E então, da mesma forma, o cérebro pode tentar apagar esse incêndio ou ele estimula esse incêndio.
Então, a gente vai estimular um incêndio aqui com álcool, com o que eu te falei, né? Quando a gente é muito sedentário, muito ansioso, muito depressivo, muito preocupado, tudo isso faz com que o incêndio se alastre, a gente fique mais sensível para a dor. Só que a gente pode tentar apagar também esse fogo, ou pelo menos tentar controlar, né? Se a gente tem uma limitação um pouco grande, né, para tratar a dor, a neuropatia, a gente pode tentar controlar de outras formas, tentar diminuir, tentar acalmar um pouco o seu sistema, né? De que forma? Fazer qualquer tipo de exercício, não tem nenhum exercício que é melhor do que o outro, então vocês podem escolher o que agrada mais vocês, né? A intenção é que não seja o exercício não seja castigo, seja uma forma de prazer, né? Um momento de vocês se cuidarem, esquecer um pouco, né, do mundo externo. Então, qualquer tipo de exercício é benéfico. Relaxamento, meditação, tentar controlar seus medos, né? Fazer atividades prazerosas, não só de exercício, né? Ouvir uma música, ler um livro, assistir um filme, tudo isso tenta controlar esse incêndio, né? São formas que a gente tem para tentar ajudar quando o nosso tratamento é limitado para algum tipo de dor, né? Então, nosso corpo possui uma farmácia incrível, não sei se alguém já falou isso para vocês. Sabe aquele remédio que a gente toma, analgésico? O nosso cérebro, ele produz esse tipo de remédio, né? E é um remédio muito poderoso. A gente pode estimular o cérebro a liberar mais dessas substâncias, né? De que forma? Conhecer um pouquinho melhor sobre a dor, realizar exercícios, tudo que a gente comentou, né, no slide anterior. Relaxamento, meditação, tentar se manter ativo, né, com a mente ocupada, definir algumas metas que sejam alcançáveis. Tudo isso estimula o cérebro a liberar essas substâncias que são analgésicas. Por isso que eu estou trazendo aqui, né, que isso ajuda a diminuir a sensibilização do nosso sistema nociceptivo, né, do sistema de perigo. E aqui é o último slide para finalizar, né? Então, apesar do tratamento ser um pouco limitado, né? Infelizmente, como o professor, o Dr. Marcelo expôs muito bem, né? A gente, infelizmente, ainda não tem evidência de cura, né? A gente tem algumas ferramentas para ajudar a controlar. Então, quais são as nossas ferramentas dentro da fisioterapia, né? E o que a gente pode orientar os pacientes? É ter atitudes positivas, justamente para a gente tentar não sensibilizar tanto e não estimular tanto esse fogaréu, né? Então, tentar buscar entendimento sobre o problema. E é muito interessante que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Foi tudo muito bem exposto para vocês, o doutor Marcelo, a Mira falou, comentou um pouquinho. Vocês estão dispondo do sábado à tarde de vocês, né? Vocês poderiam estar fazendo uma série de outras coisas, mas estão aqui buscando entendimento. Então, isso é um grande passo. Eu acredito que já seja um passo para a mudança e para auxiliar vocês. Explorar diferentes maneiras de se mover, às vezes algum movimento dói, mas algum outro tipo não, né? Então não ficar batendo de frente com a dor, mas também não evitá-la total, não ficar, tudo dói, eu vou ficar acamado, vou ficar parado. Então sempre tentar se mover de uma forma mais natural possível, que isso não intensifique tanto a dor, né? Fazer planos, estimular metas atingíveis, tentar realizadas de forma gradual. Não adianta a gente querer ter uma meta muito difícil de alcançar, que provavelmente a gente não vai alcançar, que isso não vai motivar a gente, né? A gente precisa de motivação. Então, dá um passo de cada vez. Eu vou me dedicar mais a alguma atividade que eu gosto, fazer uma aula de música, fazer um crochê, qualquer coisa que vocês se interessem, né? Fazer um curso de inglês, algo que dê prazer para vocês e distraia um pouco, né? Tudo isso é muito importante para a gente ajudar a desensibilizar aquele sistema. E é isso, muito obrigada. Espero que de alguma forma, algum tipo de informação tenha tocado aí o coração de vocês e que ajude com que o processo de mudança ocorra, né? E de alguma forma aí aquele caminho seja encontrado para a gente não ficar caído no chão com aquele caminhão que passou em cima e sim buscar algum tipo de caminho. Por mais vida na dor do que dor na vida. E aqui está o meu Instagram, quem quiser entrar em contato comigo. Aqui tem um laboratório de pesquisa que a gente tem se inspirado bastante para estudar sobre dor. Nós estamos à disposição aí, caso ajude, podem nos procurar. Muito obrigada. Obrigada, doutora. A Carla perguntou o seguinte: gostaria de saber se já indicou o uso de óleo de cannabis para pacientes com dores crônicas de amiloidose hereditária. A Carla, né? Então, Carla, infelizmente eu não tenho aqui em Ribeirão Preto, eu não tenho contato com pessoas com uma doença muito rara, né?
Eu atendo outros tipos de neuropatias, né? Eu nunca indiquei, mas sei que tem muitos estudos evoluindo nessa área, conheço pacientes que conseguiram, né? Mas infelizmente nessa área, assim, eu não tenho muita experiência, né? O Ângelo não fez uma pergunta, ele fez um comentário. A auriculoterapia, a acupuntura, entre outras, a medicina alternativa é uma aliada para tratar as dores em geral. O SUS tem incluído essas alternativas para o tratamento de certas doenças. Interessante procurar saber a disponibilidade na cidade, porque isso ajuda muito, né, doutora? Com certeza. São também muitos estudos evoluindo nessa área, como eu falei, infelizmente, nossas ferramentas são um pouco limitadas, né, para eliminar a dor. Então, a gente tem essa medicina alternativa que justamente ajuda a aliviar bastante. E tem um pouco a ver com autocuidado, né? Quando a gente faz uma acupuntura, por exemplo, a gente está dedicando um tempo para a gente, isso ajuda no relaxamento, né? A gente tem uma expectativa positiva, então tudo isso ajuda a gente sensibilizar um pouco esse sistema de alarme, né? Então, são alternativas muito interessantes para esses casos. Eu acredito que o SUS tem evoluído bastante nesse tipo de tratamento, de acolhimento aos pacientes, que ajuda bastante a gente controlar, né, esses sintomas. Doutora, só para explicar, se alguém tiver entendido isso errado, a dor existe, ela está ali. O que você quis dizer para a gente é que o momento ou o contexto pode fazer com que a gente tenha uma sensibilidade maior dessa dor. Por exemplo, Isso. se eu sou cardiopata e tenho uma dor no peito, o medo vai fazer com que eu foque tanto na dor que ela fique muito grande. E se eu Isso. sou cardiopata, talvez eu não tenha medo e eu possa até pensar em outras coisas e desfocar. Mas em nenhum momento deixou de ter essa dor, porque eu tenho muito medo. Alguns familiares, eu não sei se aqui acontece, mas eu trabalho com doenças raras em geral, desconfiam das dores crônicas, né? Desconfiam que a pessoa está com dor. E às vezes eles falam, não, foque em outra coisa, vai passear, vai fazer tal coisa que a dor passa. Né? Como se a dor não existisse. Foi muito interessante essa colocação, que uma coisa que a gente fala aqui, se alguém está se queixando de dor é porque ela existe, né? Independente do que esteja causando, independente que seja preocupação, né, que isso esteja intensificando, a dor sempre existe, né? Ela é individual, então não tem como a gente... não existe nem até nenhuma ferramenta que a gente consiga medir a dor do outro, né? A única forma de avaliar é ouvir. Se o paciente está relatando que tem dor, ela realmente tem, né? E não importa de onde que ela vem. Se ela relata a dor, a gente não pode desconfiar de forma alguma, né? E foi exatamente isso que eu quis dizer. Existe uma lesão, né? Uma lesão nervosa. Infelizmente, hoje não tem como controlar, né? Não existe um tratamento. Então, o tempo todo, esse sistema de perigo está enviando mensagens para o cérebro, né? Que existe uma lesão. Então, realmente é muito difícil controlar a dor nesses casos. O que eu quis trazer foi algumas ferramentas para tentar ajudar a sensibilizar esse sistema que fica disparado, né? É muito comum na dor crônica que esse sistema dispare por qualquer coisa, né? Então, infelizmente, são algumas formas de a gente tentar sensibilizar um pouco, por mais que a informação exista, né? Por mais que a lesão exista, mas existem algumas formas da gente tentar apagar um pouco esse Sim. incêndio aí, né? Nós tivemos uma palestra também de amiloidose com uma psiquiatra que também abordou essa questão de que, às vezes, a tristeza aumenta a dor, a depressão aumenta a dor. E a tristeza faz com que você não faça exercícios, os exercícios que liberam hormônios que tiram um pouco da dor. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Da sensibilidade Isso, da dor, que a gente precisa realmente desfocar para melhorar. exatamente. Então é isso, acho que não tem mais nenhuma pergunta e a gente agradece muito a sua dedicação por estar aqui num sábado à tarde, por trazer esse conhecimento para a gente. Eu que agradeço pelo convite e quero parabenizar pelo evento, todos os eventos que vocês têm realizado aí e que seja sempre reconhecido, tenha muitos frutos pela frente. Muito bem. Obrigada, doutora. Eu vou pedir para a Liana abrir o microfone, porque aí ela já vai falar com você e a gente vai Obrigada. dar os nossos recados finais. Olá, muito prazer, doutora Mariana.
Um prazer. Prazer é todo meu. Bem a sua palestra, bem diferente de tudo que a gente já teve até hoje, muito ilustrativa, agregou muito, trouxe muita novidade, muita informação importante, e a gente ficou muito honrado com a sua participação e é muito agradecido também. Eu fico muito agradecida também. Parabéns aí pelo projeto e precisando de qualquer coisa, nós estamos aí à disposição. Muito obrigada.